Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360, o podcast que transforma vidas através de informação e conhecimento. Você sabe que pode sugerir pautas aqui para o nosso diálogo, enviando seu e-mail, fazendo contato conosco através das redes sociais. E claro, eu já abro essa edição agradecendo os nossos parceiros, quem está conosco aqui, tornando, possíveis essas gravações e todo o conhecimento que chega até vocês de maneira bastante facilitada, né? Eu só entrevisto os melhores. Quero aproveitar e agradecer a Clínica de Fisioterapia Fisiolook. A clínica está localizada na Zona Leste da capital paulista. Você tem todo o serviço de fisioterapia por lá, a reabilitação ortopédica, neurológica, tem RPG, pilates, acupuntura, uma equipe pronta para te receber e atender a sua demanda. Você entra em contato pelo telefone, liga ou manda mensagem pelo WhatsApp, o telefone é 11 2193 3583, 11 2193 3583, o Instagram @fisiolook e o site www.fisiolook.com.br. Também, nossa parceira aqui do Diálogo 360 é a farmácia de manipulação Empório Magistral, e todo mundo precisa de uma farmácia de manipulação de confiança. Então, tá aqui a minha recomendação para você, a Empório Magistral. Você entra em contato pelo telefone 11 50 89 5123. 50 89 5123, manda através do WhatsApp também a sua prescrição, a recomendação ali do seu medicamento manipulado. Facilmente você recebe o orçamento e a entrega acontece em qualquer lugar do Brasil. Isso que é muito legal. A farmácia está aqui em São Paulo, mas eles entregam em todo o país. E você encontra também lá no Instagram, @Empório Magistral é o Instagram, e o site www.emporiomagistral.com.br, www.emporiomagistral.com.br. Hoje a gente fala de saúde mental, assunto importantíssimo, questão aí na vida de muitos brasileiros. Muita gente enfrenta bastante preconceito até dentro da família e seus próprios preconceitos para buscar essa ajuda quando ela se faz necessária. E esse é um tema que deve estar nas rodas de conversa, esse é um tema que precisa estar dentro da sua casa. Profissionais da área da saúde, médicos e não médicos, precisam falar sobre isso, e claro, a figura do psicólogo se torna importantíssimo e essencial em toda essa jornada do conhecimento e de tudo que tange aí a saúde mental, ansiedade, as crises de pânico, o transtorno de ansiedade generalizado. Tudo isso a gente vai bater um papo hoje aqui no nosso Diálogo 360. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Adam Jardim. Ele é psicólogo, professor e mestre em ciências pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Doutor, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Denise, boa noite a quem está nos vendo e nos ouvindo. Alegria minha, é um prazer estar aqui, um programa de qualidade e autenticidade. E parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Muito obrigada, doutor. E olha, eu falo que eu não sou uma mera fazedora de perguntas aqui, eu estou aqui também aprendendo a cada episódio nessa minha jornada de 2 décadas já, entrevistando pessoas e no meu maior nicho, que é em saúde. Então, aprender é muito bom. E sabe a informação que às vezes não é para você, mas em determinado momento você aproveita e consegue ajudar um familiar, um amigo. Aquilo que eu falei da conversa, de estar nas rodas de conversa, não é brincadeira, doutor. Se a gente abre aqui, faz uma pesquisa rápida na internet, a gente encontra dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, e esses dados apontam que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. 9,3% da população está ansiosa. Tem também um alerta aí, desde antes da pandemia, mas houve um estouro, Então, acho que a ponta do iceberg ficou visível ali durante a pandemia, e a gente vê hoje muito mais pessoas buscando ajuda
ainda com preconceito, mas já muitos furando essa bolha do preconceito e buscando e tendo muito mais qualidade de vida, né? As pessoas estarem mais ansiosas. Teve um boom mesmo na pandemia, foi só um gatilho que poderia ter acontecido com qualquer outro fator, que de fato foi uma coisa muito grande aí no mundo todo. Explica pra gente por que o Brasil, né, a gente fala, mas a gente não é muito feliz aqui no Brasil, né? Tem essa coisa, mas brasileiro dá um jeito pra tudo. E assusta quando a gente encontra esse dado de que nós somos o país, então, né, estamos aí no ranking, o primeiro país mais ansioso do mundo. Explica um pouquinho pra gente, doutor. A ansiedade, primeiramente, é importante entender que ela é um sentimento e uma emoção natural do ser humano. E ela, por si só, não é prejudicial. Quando a gente escuta esses dados, é importante frisar que estamos falando da ansiedade patológica. É aquela que prejudica a sua qualidade de vida. Então, a ansiedade, até certo momento, ela é boa, ela te deixa em alerta, te orienta de perigo e te torna produtivo. O problema é quando ela começa a trazer sintomas que prejudicam de alguma maneira o seu rendimento ou a sua paz. Né? Estamos sim, entre os países mais ansiosos patológicos, que se diz. Os ansiolíticos podemos ver como uma das top 3 classes de medicação vendida em todo o mundo, das mais vendidas. E na pandemia, isso é curioso e tem 2 recortes que eu gosto de salientar sobre a pandemia e sobre a ansiedade. Primeiramente, é sabido que eventos calamitosos intensificam naquela população diretamente afetada sintomas de ansiedade excessiva, assim como transtornos de estresse agudo e estresse pós-traumático. E também reverbera em todo mundo em que chegou esta tragédia. Não é segredo para ninguém que quando o avião da Chapecoense ele caiu, muitas pessoas começaram a ter fobia de andar de avião que outrora nunca teve. Né? Então, um evento calamitoso, principalmente aqui no Brasil, ou principalmente as pessoas de Chapecó, tiveram um maior número de medo de fobias de voar. Então, já é sabido então, que esses eventos calamitosos atingem determinada população. Agora, isso deixou as pessoas mais ansiosas? Aí eu costumo dizer que não. A pandemia deixou as pessoas ansiosas? Eu costumo dizer que não. Aí as pessoas ficam na dúvida, como não? Eu costumo dizer que a pandemia revelou-se os ansiosos. Por quê? A pandemia é um fato novo, foi um fato novo para todos nós que tivemos que conviver diariamente com a probabilidade de uma perda, de uma morte, não só nossa como dos entes queridos. E a pandemia, como diz a psicologia, ela te exigiu recursos. Exigiu da Denise, exigiu do seu vizinho, me exigiu recurso, exigiu de todo mundo. Quem normalmente já tinha algum recurso sustentável para lidar com isso, passou pela pandemia tendo apenas ansiedade natural. Quem não tinha recurso apresentava naquela área ali vulnerabilidades. É o que a gente chama de vulnerabilidade cognitiva. Quem não teve ferramentas acabou tendo um transtorno de ansiedade. Né? Porque a pandemia foi a mesma para todas as pessoas. Exatamente. E cada uma lidou de um jeito. Então, eu passei por essa situação e eu costumo falar isso. A pandemia atravessou a minha vida no meu 3º trimestre de gestação. Então, eu tive uma pandemia durante a gestação, que já era um fato marcante, né? Então, a gente já tá num estado gravídico ali que deixa a gente diferente, sem informação. Grávida, grupo de risco, medo. Era para ir na consulta do pré-natal, não era? Né? Eu estava muito bem assistida, né? A minha assistência pré-natal foi espetacular. Mas e quem não estava? A minha realidade não é a realidade de todo mundo. Né? Então, eu pude fazer esse acompanhamento sem nenhuma falha. Mas eu fico imaginando as outras pessoas, né? E os outros tratamentos que as pessoas faziam? Eu ouvi relatos de pessoas que estragaram suas casas de tanto produto de limpeza que passaram. Agora eu acrescento ainda. Imagina você que teve a opção ou não de ir ou não fazer o exame ou acompanhamento.
Agora, e o profissional de saúde, o enfermeiro que não teve essa escolha? Perfeito. E pouco se falou da saúde, depois se falou de saúde mental do profissional de saúde, mas naquele comecinho não foi cogitado isso. Olha, mas peraí, a gente tem que cuidar de quem cuida, porque eles precisam estar lá, a gente precisa deles, eles têm que estar bem. E o que aconteceu foi que os profissionais de saúde usaram seus recursos, como você falou, né? Se deu melhor quem tinha recursos ali para lidar com a situação. E mesmo assim, que barra, né? Que difícil foi esse período onde as pessoas precisavam. Eu não sei como é que era na psicologia na época. Hoje ficou muito mais estabelecido o atendimento remoto. Eu não sei se naquela época já era possível. Mas imagina, teu paciente estava acostumado a te ver, encontrar você toda semana. Como é que foi isso? Ele precisava da tua ajuda, né? Foi fácil dele entrar em contato com os profissionais da saúde mental? Como que você percebeu esse momento, doutor? Eu já tinha alguns pacientes online, mas pouquíssimos por necessidade. Alguns pacientes meus moravam na Europa, alguns nos Estados Unidos, alguns fora de São Paulo, mas assim, bem pontuais. Na minha agenda como um todo, normalmente sempre 2 ou 3 pacientes que eram de fora do estado, mas queria que eu executasse o meu serviço com eles. A pandemia, quando fechou tudo, isso intensificou, embora profissionais de saúde não foram obrigados a fechar. Eu não fui obrigado a fechar meu consultório. Entretanto, como era muita informação chegando de perigo, até por prudência, a maioria deles preferiram não ir. E aí o online cresceu substancialmente. E que bom que, pelo menos na minha área, o meu serviço consegue ser prestado online, coisa que o fisioterapeuta e o dentista não pôde fazer, né? Então, de alguma maneira, eu apenas reduzi 90% dos presenciais e esses 90% se tornaram online. E agora está diminuindo também. A pandemia, o risco teoricamente já passou, não estamos mais numa pandemia com risco de morte, apesar de ainda existir mortes por gripe de toda forma, mas a tendência é que está reduzindo também um pouco, porque somos seres sociáveis. E a terapia, o tete-a-tete, o olho no olho, ainda não inventaram ferramenta que substitui a presença e o calor humano. Não que o online também não funcione, os estudos mostram que terapia online funciona muito bem também. Só que vai uma questão mais de preferência e identificação com o modelo. Muito legal. Muito legal. Agora vamos falar um pouquinho. A psicologia tem algumas áreas, né? Tem algumas maneiras de você fazer a terapia. Eu quero falar especificamente da terapia cognitivo-comportamental, que tem profissionais médicos, profissionais de saúde não médicos, têm falado muito também sobre a TCC, né? Por que ela está ganhando tanto espaço? É por conta de resultado, especialmente diante de ansiedade, né? E muito bem falado, né? Ah, mas todo mundo é ansioso. Sim, a ansiedade faz parte da nossa proteção, inclusive, né? Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, mas essa ansiedade patológica, é dela que a gente está falando aqui hoje, de quando ela é um problema e não daquela ansiedade gostosa de esperar por uma viagem, os 9 meses da gestação, né? Então, é muito legal ter pontuado isso, porque todo mundo é um pouquinho ansioso. Queria que você falasse da terapia cognitivo-comportamental, que vem ganhando cada vez mais espaço. É por conta dos resultados, de uma possível brevidade desse tratamento. Bom, eu sou leiga, né? Mas eu acompanho, você tem o dia a dia, mas não o meu. Gente que faz terapia uma vida toda e que não recebeu alta, ou recebe alta, mas não consegue ficar de alta. Explica, sei que são várias perguntas numa só. Tá, mas vamos Dá uma pincelada pra gente. Você tem razão na questão da brevidade e da efetividade. Então, para isso, eu vou introduzir um pequeno conceito, tá? Quando a gente estava no final do século XIX, havia um predomínio do estudo de Freud e da psicanálise. Tá? Acontece um pouco de confusão nisso, mas Freud, médico, neurologista, ele criou a psicanálise, fundamentos para um entendimento da mente humana. Mas Freud nunca quis tratar ninguém. Então, a psicanálise ela não tem o viés científico ou de ofício de trabalhar. Ela é mais um trabalho de
introspecção, conhecimento e reflexão, baseado na própria teoria que ele desenvolveu, mas sem um intuito científico e o caráter curatório. Paralelo a isso, existia nos laboratórios de psicologia em Leipzig e também nos Estados Unidos a psicologia comportamental, que desenvolvia, avaliava a cognição, pensamento, reflexo, condicionamento clássico e operante para entender o comportamento humano através das faculdades mentais. Só que ambos começaram a ser buscados como fontes para tratar de distúrbios psicológicos, depressão, ansiedade, pânico, toque, anorexia. E o que se percebeu é que elas tinham o seu valor, mas eram extremamente limitadas. Uma não era um tratamento para isso, e a outra era muito restrita, a comportamental, deixava muitas lacunas. Quando a psicoterapia cognitiva foi criada, há um rompimento com a psicanálise, que esse modelo de entendimento clínico da psicanálise, que Aaron Beck, criador da terapia, fez. Não, isso aqui não se trata disso, se trata de distorções errôneas na forma de pensar e interpretar o mundo. E quando ele começou a aplicar um modelo intensificado de corrigir pensamentos, modificação de crenças e padrões, os pacientes começaram a melhorar. Então ele teve que sistematizar isso para entender melhor. A sistematização ganhou corpo científico. Se funcionou aqui, agora vamos ver se funcionou ali, que é o princípio básico da ciência, que é a replicação. E aí ela começou a trazer respostas que ambas as teorias dominantes da época não traziam. E aí então foi o primeiro boom. Esta aqui é a melhor. Só que o melhor ele é relativo, mas vamos pegar o grande entendimento da época. A resolutividade dos transtornos era o melhor. Hoje em dia, comparando estudo de várias teorias, a psicoterapia cognitiva ela é considerada padrão ouro. Por quê? Além de ter uma efetividade do que ela se propõe a fazer, culmina na nossa contemporaneidade da questão do tempo e da brevidade. Tem gente que se trata há 10 anos, como você mencionou. Talvez ele não se trata, talvez ele faça psicanálise por 10 anos. Por que ele nunca tem alta? Porque não é um tratamento. É um método de reflexão e introspecção. Se é um método apenas para reflexão, introspecção e autoconhecimento, ele não precisa ter fim. Diferente de um transtorno depressivo ou de pânico, que a pessoa busca o cessar da sintomatologia. E aí sim a terapia se propõe no caráter curativo do transtorno. A palavra cura aqui não no sentido pretencioso, mas no sentido de a pessoa que entra no meu consultório deprimida, ela não quer mais estar deprimida. Então a gente fala em tratamento. Então, a brevidade dela, visto com cunho científico de poder replicar e reavaliar, ela caiu no gosto da saúde mental como um todo e acabou tendo este boom, essa grande relevância, tanto pela eficácia, quanto brevidade, quanto facilidade de aplicação. Então, tudo bem você fazer de tempos em tempos, você está com uma questão, você vai lá, faz o seu tratamento, recebe alta, cessa. Objetividade. Perfeito. Eu tenho um objetivo, alcanço o objetivo, tem mais alguma? Não tem, ela se finaliza. Essa é uma proposta que a gente chama de objetivo e breve. Perfeito. Dá para estimar uma quantidade de sessões? Depende muito de como está esse paciente quando ele chega. Sua pergunta é muito boa. Tá? Normalmente, o que a gente tem? Protocolos de tratamento. Como ela é científica, normalmente se recomenda-se 12 sessões para determinado transtorno, tantas sessões para determinado outro transtorno, mas como ela é uma teoria americana, e americano tem a questão do convênio, e é tudo engessado, os pacotes de convênio que os pacientes têm direito precisam encaixar. Então, o tratamento ele é resumido baseado no quanto o paciente pode usufruir disso. E a gente importou isso. Mas, normalmente, a nossa experiência, Denise, nos mostra o seguinte, que se for um transtorno de pânico, por um exemplo, independente se eu ter visto o paciente ou não, eu já tenho para mim que eu consigo fazer um tratamento de 11 a 12 sessões e tratar o pânico e o paciente ficar remitido, sim, dos sintomas. Mas é uma promessa? Não, porque somos um instrumento de meio. Eu ainda não abri o motor para ver o capô para ver o motor. Então pode ser que se estenda, mas como a gente já tem tantos estudos replicados de protocolos de 8 a 12 sessões, a gente acaba tendo uma experiência que sim, normalmente sim, mas quando a gente pensa em transtornos alimentares, pode ser 6 meses ou pode ser 1 ano, o que é breve, considerando outras psicoterapias tradicionais que para os mesmos resultados pode levar 1, 2 ou até mesmo 3 anos. É possível identificar, então o autoconhecimento traz isso, essa possibilidade de identificar quais são os nossos gatilhos
E não sei se é possível afastar esses gatilhos, não chegar perto deles, mas quando eles estiverem perto de nós, então que a gente às vezes precisa passar por situações, não tem jeito, né? Às vezes a situação ela é imposta aí a você tem que passar e aquilo é um problema para você. O autoconhecimento nos dá mais ferramentas, é disso que você está falando quando a gente fala de ferramentas, é isso, o autoconhecimento através dos processos terapêuticos. Eles nos dão mais armas para a gente lidar com essa situação quando a gente encontra. Os recursos, eles não necessariamente precisam ser psicológicos. Os recursos psicológicos são mais um recurso que já é conhecido, estabelecido e utilizado. Então, você já sabe que aquilo faz bem. E quando a gente fala em recurso, a gente não está falando somente numa técnica. Existem técnicas também, mas muitas vezes, quando o paciente faz uma ressignificação dos seus processos cognitivos e mentais, ele começa a encarar o mesmo evento de uma maneira diferente. Então, ele tem recursos para ressignificação. Ou ele pode, muitas vezes, aprender técnicas também. Então, vai depender muito do que se espera. Mas esses recursos, eles são amplos. Eles podem ser cognitivos, comportamentais, fisiológicos, né? Vai depender muito do que o paciente ou a pessoa apresenta e o que necessariamente ela busca. A psicologia é somente mais um dos instrumentos dentro da psicologia cognitiva. Tem exercícios para fazer? Hoje a gente atinge um público que a pessoa quer acessar e vai colocar ansiedade, saúde mental, podcast, psicólogo, vai encontrar o nosso videocast. Então, a gente está no mundo inteiro conversando com as pessoas. Tem exercício? Dá para propor um exercício para quem está em casa e está enfrentando uma ansiedade que a pessoa já identifica que ela é patológica, ela não está dormindo. Você pode falar como é que a gente percebe que essa ansiedade está além, né? Passou dos limites, mas ainda não buscou ajuda. E às vezes é na internet que a gente busca um pouquinho dessas ferramentas, um pouquinho desses recursos, né? Através de falas de profissionais de excelência, como você, doutor, né? Nas entrevistas que você dá, então na mídia onde você está. Dá para propor um exercício? A gente não consegue controlar o meio que a gente está, mas a gente consegue controlar nossos pensamentos? Consegue, só que a terapia ela propõe te ensinar como fazer isso de uma maneira não tão sofrida, né? Eu costumo usar uma analogia de aprender a tocar piano. Se a partir de amanhã eu quiser usar a internet para aprender a tocar piano, possivelmente eu vou aprender a tocar piano. Mas se eu contratar um professor de qualidade, esses recursos vão saltar à minha mente com uma facilidade e uma correção quando eu não estiver executando perfeitamente. Então, ter um profissional adequado é sempre melhor. Entretanto, o que você disse é bem certo, de que a informação salva vidas. Então, muitas vezes, o paciente, é o costume, o ouvinte tem algum conhecimento, um alerta, ele sabe que não está bem, ele pode sim usar algumas técnicas ou ferramentas para o que ele está passando, com boas ferramentas que ele vê na TV. De maneira geral, o que os profissionais de saúde normalmente vão recomendar, né? Se está patológico, não está dormindo bem, pode fazer exercício físico, evite comer frituras, que pode parecer coisas clichês, mas são extremamente fundamentais. 80% da nossa serotonina é produzida no nosso intestino grosso. Então, a qualidade da alimentação pode estar interferindo no seu humor e você nem sabe disso. Apesar da teoria serotoninérgica depressiva ter caído por terra, ainda assim a serotonina ela representa um papel importante na nossa cognição e no nosso cérebro. Então, assim, existem técnicas e ferramentas, técnicas de respiração para crises de pânico, né? Recaptação de CO2, para quem não sabe, aquela técnicazinha de soprar no saquinho que a gente vê em filme, isso lá funciona? Funciona como tirar com a mão. Então, são técnicas de enfrentamento, não de resolução. Perfeito. Então, ok, a informação está aí, salva vidas, vai te ajudar, mas nada como ter o profissional que está ali entendendo qual é a tua principal fraqueza, que pode ser diferente de outras pessoas, e provavelmente vai ser. Motivos, né? Pessoais. E onde você vai ali pontualmente ajudando, por isso que a gente está falando de uma resolução rápida. Você falou de 11, 12 sessões, eu acho isso rápido. Uma vida inteira da pessoa sofrendo ali com crises de ansiedade, insônia, remédios, porque é mais fácil tomar o remédio,
do que ir semanalmente e conversar com o psicólogo. É mais fácil do ponto de vista enganoso. Do ponto de vista enganoso, exatamente. Quanto vale um efeito colateral? Quanto vale a consulta também com o psiquiatra para pegar a receita? O próprio quanto vale remédio, a própria né? medicação que vai ter que se distribuir para o seu corpo inteiro, né? O remédio, eu estou falando em saúde mental, para grande parte dos transtornos, ele tem que ser apenas um auxílio temporário. Existem transtornos mentais com cronicidade, que sim, o remédio é para a vida toda. Se você pensa em um transtorno bipolar, se você pensa em esquizofrenia, você tem uma cronicidade de sintomas, você vai precisar sim, espero que seja o psiquiatra que você esteja consultando, e não o clínico geral. Nada contra, mas são doenças específicas que já têm uma especialidade para isso, tá? A ideia é que seja transitório e temporário. O remédio trata sintoma, a psicoterapia a causa. Por que não unificar os dois? Perfeito, perfeito. Então, pode ser que você encontre a necessidade de determinado paciente dizer assim, olha, nós vamos fazer o tratamento aqui, mas você precisa ir num psiquiatra. Sim, essa avaliação ela precisa ser muito bem feita. Tem paciente que chega a mim que não precisa da medicação, assim como tem paciente que chega para o psiquiatra que não precisa necessariamente da terapia. O precisar, eu estou falando no quesito necessidade. Depressões leves pode ser tratado com psicoterapia e exercícios físicos leves, e não necessariamente com psicoterapia. Ou pode ser tratado somente com um antidepressivo, que tem o mesmo efeito de uma psicoterapia breve, nos primeiros 3 meses. A grande diferença é que o remédio não ensina habilidades de pensar. E não te dá esses recursos que a gente está falando aqui. Exatamente isso. Porque você falou em cura e você explicou que, na verdade, se cessa aqueles sintomas, mas a pessoa que já teve uma depressão, ela está mais suscetível a ter de novo. Quem tem essa questão da ansiedade patológica, às vezes bastam gatilhos para desencadear novamente. Isso hoje a gente fala com muito menos tabu sobre não ter cura. Muita coisa não tem cura, né? Sim, sim. E tudo bem. E a gente está buscando a vida de qualidade mesmo tendo aquilo que não tem cura, que não descobriram até agora, viu? Que a gente não duvida que possa existir. Mas encontrando uma maneira mais tranquila de viver com condições ou patologias que não tem exatamente uma cura. Muito legal você ter falado sobre isso. E o remédio não te dá essa ferramenta, porque uma nova situação, a vida é longa, né? E assim a gente espera que seja mesmo, muito longa. Na vida a gente vai ter outras situações, né? Exatamente. E aí quando você tem o recurso desenvolvido, aprender a pensar por si só, meus pacientes falam, não, mas que bacana que você me ensinou isso. Eu falo, não, eu ensinei o que a teoria prega. A terapia cognitiva, ela tem o caráter educativo. A gente não só trata o paciente, como eu explico onde é que estavam as defasagens cognitivas e emocionais, ajudo o paciente a aprender a se tratar, que no futuro, se ele precisar, ele busca o caderninho dele e olha, eu trabalhei essa questão dessa maneira, novas maneiras de pensar, e ele se torna ser seu próprio terapeuta nasquelas questões trabalhadas. Mas isso não impede de aparecer uma nova fase da vida, ele não apresentar recursos novamente e ter que fazer uma nova psicoterapia. Por que não? É igual ao dentista, você não vai uma vez para falar que foi, você vai para sempre que seu dente precisar. Muito legal, muito legal. E dentista tem que fazer a manutenção. Será que como psicólogo também teria que fazer uma manutençãozinha de vez em quando? Todo mundo fala isso. Não, todo mundo deveria. Eu tomo cuidado com deveria, porque às vezes eu gosto de seria bom. Seria Ótimo. bom que você passasse e se avaliasse e ver a necessidade. E quando é que eu devo procurar ou não? A minha dica é bem clara. A partir do momento que você perceber que algo na sua vida não vai bem e que sozinho está difícil, procure um profissional. Você mencionou no início do programa, tem mudado essa percepção. Tem, o preconceito existe, ele está aí. Mas a ideia de que psicoterapia é sinônimo de sabedoria, inclusive está no meu site isso, uma letrinha de rodapé, tem se aumentado, né? Hoje em dia eles falam que adulto, quem gosta de relacionamento, mas quem gosta de sexo é adolescente, adulto gosta de gente bem terapeutizada. Então é uma brincadeira, mas de mostrar que hoje os valores estão mudando e gostamos mais de pessoas bem resolvidas, o
que a psicoterapia, não só a cognitiva, de uma forma geral, inclusive psicanálise, tá? Também pode te ajudar a se tornar um ser humano mais culto de si. O trabalho sobre si mesmo é um dos mais dolorosos e um dos mais que te refina. Você falou para relacionamento, né? Aliás, tem um pessoal aí fazendo checklist agora, né? Então, para os solteiros, né? Antes de se relacionar, com a terapia em dia, né? Então, só é um item ali importante, tá no checklist, porque realmente não pode faltar, né? Se precisar, você tem que ir. Nunca precisei? Pode ser. É preciso fazer terapia também para aprender a lidar com pessoas que não fazem terapia. Ai, será que vale o esforço também? Isso é muito curioso, porque, Denise, às vezes você tá num casamento, você sabe que o teu cônjuge precisa fazer terapia e ele ou ela é uma daquelas, ou um daqueles que tem o maior preconceito. Ele fala, vai você fazer terapia? Você fala, mas eu já faço. Né? Você não muda o outro, mas mudando a maneira como você recebe a atitude ou a conversa do parceiro ou da parceira, ou você enxerga o teu relacionamento com mais clareza porque você tá com sua terapia em dia, já melhora bastante ali o relacionamento, não? Ou também não faz milagre para, às vezes a outra pessoa precisa mesmo e se ela não buscar, não vai ter jeito. Tem uma frase que diz que os portões da mudança só podem ser abertos de dentro para fora, tá? É muito comum as pessoas muitas vezes não terem crítica do seu próprio transtorno, da sua dificuldade, e tem algumas doenças mentais também, alguns transtornos mentais, onde a doença faz que a pessoa não reconheça que está doente. Por acaso, um transtorno alimentar chamado anorexia nervosa, que é um dos transtornos que mais mata. A taxa de mortalidade é tão ou mais alta que a própria depressão em si, né? Onde a pessoa nega o estado de doença, ela não se reconhece, né? Outras pessoas que estão sofrendo por uma questão de ignorância, então vai aqui uma informação, se você está sofrendo e precisar de ajuda, isso não é fraqueza, é inteligência. A ideia de você lançar mão de um profissional não é fraqueza, é inteligência. É força de pensamento. A partir do momento que eu tenho um profissional que possa me ajudar, por que eu vou insistir no sofrimento? Muitas pessoas sofrem, Lorena, por medo de procurar ajuda ao se mostrar vulnerável. Só que ao não querer se mostrar vulnerável, ela continua vulnerável e muitas vezes adoece todo mundo ao seu redor. Psicoterapia, um psicólogo, é uma questão histórica. Grande parte dos psicólogos, no início do século, né, eles lidavam sim com uma classe mais crônica, os trem dos loucos em Minas, em Barbacena. Então acabou pegando um estigma que psicólogo é para louco. Mas somente uma pequena parcela trabalhava com uma pequena parcela mais crônica. A psicoterapia ela tem esse caráter tratativo, o caráter de autocuidado, de reflexão, e basta você achar o seu nicho. Então, psicoterapia, psicólogo não é para quem está louco, é para quem quer resolver problemas, e problema todo mundo tem. Vou pensar aqui numa mudança em cascata, aí vou pensar aqui. Primeiro não sei se primeiro é um pensamento ou um desbalanço, de repente, da química cerebral. Mas aí você tem o pensamento, a química cerebral, o sentimento e aí uma atitude, né? Tem algum passo daqui, por exemplo, daria para controlar, daria para substituir um pensamento que você sabe que é um gatilho para você por outro? Como se fala hoje da questão do riso, né? Dá uma forçada no riso, que aí parece que teria a química do corpo ficaria alegre, como se alegre você estivesse de fato, e você começou com uma risada forçada. E até quando a gente começa uma risadinha forçada, depois ela pode até se tornar gostosa, porque a gente vai lembrando, costuma ter muito mais motivo para a gente ser feliz do que para não, né? Quando não há o adoecimento, isso pode funcionar. Isso não vai resolver, mas pode funcionar. Entretanto, você foi fundamental quando você mencionou química do cérebro. O nosso cérebro é eletrobioquímico. Então, tem
alterações ali elétricas, impulsionando recursos biológicos e químicos e transformações entre o neurônio e neurotransmissores o tempo todo, tá? Quando a pessoa, por um exemplo, está num estado depressivo, onde há um rebaixamento do humor, existe também uma negativação da percepção da pessoa. Então, ela é como se estivesse enxergando o mundo através de uma lente cinza. E não adianta mostrar o que é colorido para quem está com uma lente cinza, ela vai continuar enxergando cinza. Então, este forçar pode gerar até uma irritabilidade e não vai resolver. Por quê? Não basta querer sair da depressão. Existe psicologicamente uma negativação de pensamentos, onde a gente chama de tríade cognitiva, tá? É uma visão negativa de si, eu não presto, eu não tenho valor, ou ninguém gosta de mim, eu sou burro, incoerente, inconsequente. Existe uma depreciação. Existe uma percepção negativa das experiências e do mundo, nada vale a pena, o mundo é frio, o lugar que não vale, tudo é feio, distante. Existe uma negativação também do futuro. Não vai dar certo, não vou me envolver agora porque eu já espero fracassar. Então, se você pensa mal de si, do mundo que você vive, das suas experiências, e pensa mal do futuro, o seu estado de humor vai ser deprimido. Só que a percepção negativa que as pessoas têm não está baseada no momento que ela está vivendo, está baseada numa estrutura mais interna. Acompanha comigo a linha de raciocínio, tá? Vamos pegar uma pessoa, uma paciente fictícia, que eu falo para meus pacientes, a Cris. A Legal. Cris fictícia. Aí chegou a Lorena e viu a Cris chorando. Você viu ela triste, chorando, isolada no quarto. Né? Tristeza é emoção, choro é fisiológico, isolamento no quarto é comportamental. Então você viu ela ali com um comportamento depressivo. E você indaga por irmão dela, por que a Cris está tão triste? Porque o namorado dela terminou com ela. Eles te contam o gatilho. E a maioria das pessoas vive nessas duas. Entendi, o namorado terminou, ela está triste. E o término não já gerando tristeza nela. Aí vai falar, estava assim, ela estava feliz. O namorado terminou, ela ficou triste. Não é o término, não. O que conta mesmo é o que ela está pensando sobre o término. E se ela está pensando que nunca mais vai encontrar alguém, ou que vai ser infeliz para sempre, ou se ela já antecipa a dificuldade, sofrimento e solidão, automaticamente ela já começa a sentir a dor e a angústia da previsão negativa que o cérebro fez. Que pouco tem a ver com o término em si, e tem a ver como ela vai estar sem a pessoa. Só que, vamos para a segunda parte. Se você fala para essa Cris, mas você é bonita, você é jovem, você é inteligente, é óbvio que você não vai ficar sozinha para sempre. É um bom conselho e é uma percepção, Lorena, muito realista. Mas por que não vai fazer sentido para ela? Porque ela já está internalizada dela mesma uma imagem diferente. Talvez ela tenha sofrido bullying na infância, de ser feia, magra. Então a imagem que ela cronificou dela mesma, mesmo que ela tenha ficado bonita, a imagem que tem dela mesma é feia. Então o namorado vai embora, o que me sobra? Solidão. Então essa cronificação da autopercepção foi realizada ao longo da vida. E esse término pode ter sido simplesmente o gatilho. Foi o gatilho. Foi o gatilho, perfeito. Tá. Não era a relação causal ali da situação, mas foi o gatilho. Ela não tinha tido essa percepção antes disso acontecer. E agora vai complicar um pouquinho mais. O terapeuta vai trabalhar com essas ideias, porque à medida que ela começa a mudar a autopercepção, vai parecer menos catastrófico o término. Só que vai ter áreas no cérebro dela, principalmente o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, que é a área que regula o humor, comportamento e processamento de informação, vai estar desativado. Então não basta querer sair dessa, porque a área cerebral que controla e regula o humor está desativada. E é aí que entra o trabalho de neuromodulação, onde vem estímulos elétricos, não é o eletrochoque, ele existe também, mas estou falando de um suave estímulo elétrico para regular a atividade cerebral, para que a pessoa tenha condição de pensar novamente positivo. Um estímulo elétrico, aquele transcraniano? Exatamente isso. Pode ser o magnético, que se converte em eletricidade pelo princípio da indutância, ou pode ser o elétrico diretamente no scalp. É um procedimento simples, claro que precisa de um profissional treinado para aplicá-lo. Mas em consultório. Em consultório a gente faz. Simples assim. Aí, à medida que você
o cérebro ele está desativando funções, o neurônio ele é elétrico, esse é o princípio porque funciona. Você dá um combustível natural para o neurônio, sem efeito colateral algum, o neurônio volta a trabalhar, começa a regular de novo o seu humor e permite com que o seu humor melhore, fazendo com que os pensamentos positivos possam chegar. Para fazer isso, você precisa de algum tipo de exame de imagem, alguma coisa anterior ao estímulo? Não. Se você fizer um exame de imagem, já está provado que o paciente depressivo, a hipoatividades, a gente já sabe onde não está trabalhando legal, onde está muito desregulado. Então não teria Já necessidade. está sedimentado. Tá. Clinicamente, se você aplicar, você já vai achar esse dado. Dá para fazer no ansioso ou só no depressivo? Aí dá para fazer de acordo com a demanda. Existem vários protocolos. Cada protocolo existe uma disfunção cerebral, onde você visa corrigir, alterar, intensificar ou diminuir. Na ansiedade, a neuromodulação ela existe sim em alguns protocolos, mas não é o grande carro-chefe. Na depressão, é evidência número 1 em todo mundo que funciona e funciona bem. Tique também. Ansiedade também, mas não temos nível de evidência 1, talvez temos nível de evidência 2. Agora, para compulsão, álcool, drogas, compras, funciona como se fosse um trabalho intenso de psicoterapia de 1 ano. Você consegue o paciente eliminar o recurso à compulsão por comida ou por doce em 30 dias. Qual é o protocolo? Eu sei que pode variar o protocolo de acordo com a demanda, a situação ali que se apresenta, né? Mas eu já tive a oportunidade de falar sobre essa eletroestimulação, essa neuromodulação, né, não invasiva, que é o caso, né? Na doença de Parkinson, por exemplo. E aí tem um protocolo que precisa ir diariamente. Como é com a questão do tratamento, então, com psicólogo para ansiedade ou depressão? Tem que ir todo dia? Você faz, no Parkinson, por exemplo, parece que você faz uma atrás da outra e depois você tem uma pausa, né? A maioria dos protocolos prevê uma continuidade de aplicação diária, né? Pode ser de 3 dias na semana, 4 dias na semana, ou até 5 dias na semana, mas veja bem, você faz por 2 ou 3 ou 4 semanas e o tratamento finaliza. Então você tem que ir lá todo dia? Ah, sim, mas você não vai todo dia para o trabalho ou para a academia? Por que não ir todo dia para o consultório também? Claro. E é um trabalho que você faz em protocolos de 15, 10, 15, alguns casos 20 sessões. E você pode adaptá-la de acordo com a sua necessidade. Doutor, o que está faltando para mais pessoas saberem sobre essa neuromodulação não invasiva para essas questões da saúde mental? Como o seu. É o que está faltando. Com qualidade, informação direcionada com um profissional que sabe exatamente o que está falando. Porque é muito comum a gente ouvir, até mesmo na mídia, na TV, a informação hoje ela é muito simples de ser passada e qualquer um, e quando eu digo qualquer um mesmo, pode abrir uma rede social, se intitular de alguma forma e passar a informação. Só que essa informação muitas vezes chega distorcida, corrompida, incompleta. O que está faltando então são jornalistas interessados na área da saúde mental que colhem essa informação de uma fonte segura. Tudo que eu estou falando aqui são baseados em dados, fontes e pesquisas. Eu não estou falando nada aqui da minha cabeça. Posso relatar da minha experiência, mas embasado em pesquisas. E aqui eu gosto de pontuar, o psicólogo é um profissional de saúde de primeiro contato, a gente não precisa passar por um médico e para que só depois a gente tenha esse encaminhamento para o psicólogo. Eu sei que em muitos serviços é assim que acontece, por convênio, reembolso, vários caminhos, mas o profissional psicólogo pode ser acessado diretamente pela pessoa que quer se tratar. Também para fazer esse tratamento com a neuromodulação? Também a importância do profissional ser altamente qualificado, de preferência que ele seja neuropsicólogo, que ele entenda das faculdades mentais. O profissional vai receber o paciente, o profissional vai fazer uma boa avaliação, vai ter que refinar o diagnóstico, se tiver dúvidas, ampliar um pouco mais esse tempo de avaliação e ele, havendo ali a necessidade, ele mesmo pode aplicar o tratamento tanto a psicoterapia quanto a neuromodulação. Mas isso não descarta que você não vá procurar um psiquiatra ou até mesmo um anestesista, que hoje na saúde mental está causando uma revolução.
com a cetamina, que é um antidepressivo maravilhoso. E hoje em dia não se pensava mais em saúde mental, se pensava em psicólogo, psiquiatra, muitas vezes enfermeiro. Hoje o papel do anestesista na saúde mental está revolucionando, justamente pelas propriedades terapêuticas que a cetamina tem. Muito legal. E, de novo, é que as pessoas possam saber que o tratamento pode ter fim, que você tem uma programação para fazer esse tratamento. É focal. Que você pode precisar de remédio ou não. Remédio é com psiquiatra, né? Sim. Então, que você possa fazer o que você precisa, mas que o objetivo seja finalizar aquela caminhada ali. Tem gente que parece que tá doente, tem a saúde mental prejudicada, está adoecida, mas não vê essa luz no fim do túnel, né? Quantas vezes a gente escuta o paciente falar, eu não vou melhorar? Muitas vezes o próprio quadro, existe a negativação e a falta de esperança. Então ele, já sou a si mesmo, tal. É importante que a pessoa que esteja passando por alguma dificuldade, quanto é que vale minha noite mal dormida? Quanto é que vale eu não ter foco no meu trabalho? Quanto é que vale eu estar brigando com a minha esposa ou eu estar com a minha compulsão, com a minha bebida? Quanto vale tudo isso? Né? A sua qualidade de vida ela não pode ser negociada. Se você tem disponibilidade, para qualquer dor eu procuro logo um profissional que possa me ajudar. Não é normal. Eu não vou me acostumar com uma qualidade de vida ruim. Então, se eu acho que algo não vai legal no meu dente, eu corro para o dentista. Se eu acho que algo não vai legal com a minha pele, eu corro para o dermatologista. Não recorro ao Dr. Google. Eu recorro ao profissional, porque tem muita gente confundindo informação com formação. Perfeito. E todas as áreas da nossa vida acabam sendo prejudicadas quando a gente não tá bem, né? Mas é uma exaustão ligada ao trabalho. Mas esse problema não fica só no trabalho, né? Ele tá com você o tempo todo. Importantíssimo falar disso. O burnout. Né? As pessoas às vezes estão esgotadas e acham que é só porque o trabalho é pesado. Não, o burnout é uma condição clínica onde há uma estafa e sobrecarga mental, onde acaba tendo sintomas depressivos. Não é só porque o trabalho é pesado, porque se fosse só trabalho pesado, todo mundo fosse ter burnout, não existiria fundição, não existiria oficina mecânica, não existiria gari, que são trabalhos pesadíssimos diariamente, sob sol, sob chuva, sob frio. Não existiria os próprios bombeiros, trabalho pesado, 5, 6 horas da manhã, apagando incêndio, fazendo salvamento, descendo de prédios. Só que, em algumas pessoas, este excesso ou a dificuldade do trabalho, existe sim ambiente tóxico, não é disso que eu estou falando sinceramente, a pessoa acaba tendo uma exaustão mental. A importância, então, de você procurar um tratamento não é normal. Se você estiver sofrendo mais do que o que normalmente se espera nessa situação, não é normal. Procure urgentemente, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra. Se forem profissionais entendidos, um vai fazer um encaminhamento um para o outro, porque são trabalhos integrativos, né? Muito legal. Você falou dos bombeiros, né? Eu vou abordar esse assunto, até porque o doutor ganhou uma peça linda, que é decorativa, que tem muito significado, mas nós começamos falando sobre a pandemia, vamos encerrar então falando sobre o cuidado com a saúde mental dos profissionais de saúde, dos profissionais que não são de saúde, mas como o pessoal da polícia, dos bombeiros, né, que precisam desse apoio e que muitas vezes enfrentaram também muito preconceito para conseguir acessar isso. Os psicólogos, todo psicólogo tem que ser muito bem acompanhado, porque a carga de vocês também por abordarem, né, por tratarem de tantas pessoas aí, já era pesada, já era um clássico que o psicólogo também faz terapia, né? Pergunta de rede social, psicólogo também faz terapia? Faz. É claro que faz, né? Queria que você encerrasse, então, falando um pouquinho sobre o cuidado com o profissional de saúde. Hoje a gente vê até alunos iniciando a faculdade de medicina já buscando acompanhamento. Primeiro que a faculdade já por si só já é difícil, né? E outros cursos aí em saúde, principalmente em saúde, que buscam esse acompanhamento porque já entenderam que isso vai melhorar
a performance, que com essas ferramentas e esses recursos elas vão conseguir lidar melhor com as adversidades, né? Queria que você falasse sobre isso e mostrar. Eu vou fazer um detalhe depois aqui da imagem para a gente colocar para vocês. Aqui, quem presenteou o doutor hoje foi o coronel dos bombeiros, Humberto, que logo o Humberto vai estar aqui também conosco, dando entrevista. Um bombeiro carregando o outro, né? Então, é assim, um ajuda o outro. Um profissional que salva, carregando o outro profissional que salva, né? Para falar de profissionais da saúde, é sempre muito importante para mim e sempre muito significativo. Por quê? Todo profissional da saúde está lidando com a dor do outro. Todo paciente que chega, ele é o amor da vida de alguém. Ele é o pai ou mãe de alguém, ele é irmão de alguém, ele é querido e ele é a vida para alguém. Até mesmo, talvez, ele é a vida para o cachorrinho, ele é a vida para o gato, que espera ele chegar em casa. Então, todo profissional da saúde chega com uma responsabilidade de cuidar da vida da outra pessoa, e cada um na sua área. E a gente vivencia, não só nós psicólogos, mas o enfermeiro, o médico, o nutricionista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o dentista. Eu fico com medo de nomear e deixar algum de fora, mas de uma forma geral, todo mundo que chega a esses profissionais está com uma ferida aberta, está com uma dor. E o profissional da saúde lida com isso diariamente, vendo a dor do outro. E quando a nossa empatia está envolvida, né, e não tem como não estar, somos todo dia provocados também pela dor do outro, porque a dor do outro é um incômodo para a gente. Então, essa condição de lidar com a dor do outro e enxergar sofrimento o tempo todo, é fundamental que se busque um conforto também para sua alma, para seu autocuidado. Pode ser o conforto da psicologia, pode ser o conforto da psiquiatria, ou também pode ser conforto espiritual, de meditação, mas que busquem, é essencial que busquem um conforto, porque é somente estando bem que a gente consegue ter força para continuar promovendo saúde para aqueles que nos buscam. É tudo pelo paciente. Ele está ali confiando em você. Faça tudo por ele. E fazer tudo por ele precisa que você também faça por você. Fantástico. Eu adorei essa entrevista, agradecer demais a sua presença aqui hoje, doutor. Acho que trouxe luz a esse tema e fez com que esse caminho até o profissional de saúde ficasse ainda mais facilitado, né? Ainda mais encurtado, sem preconceito, para que a gente possa mesmo buscar esse tratamento, enxergar também o trabalho do psicólogo como parte de um tratamento, né? Não precisa ser uma coisa muito alongada, de muito tempo, você vai lá, resolve o problema e finda. Adorei que você falou isso, acho super importante, acho que isso estimula as pessoas a buscarem ajuda. Quando elas veem, não, peraí, eu vou tratar aqui uma situação, não, mas meu amigo tá há anos já com o terapeuta. Não tenho tempo para isso. Isso. Né? Vai lá, procura um terapeuta breve, faça uma avaliação, deixa ele te falar como você tratar daquilo e de repente você encontra numa brevidade de tempo uma qualidade de vida que você nunca havia sonhado. Fantástico, obrigada, viu? Adorei saber mais do seu trabalho e te conhecer pessoalmente. Doutor, já estou te seguindo nas redes sociais, lá no Instagram, @dr.adamjardim, @dr.adamjardim. Venha sempre, obrigada. Eu que agradeço, foi maravilhoso estar aqui levando informação, parabéns pelo seu trabalho e seriedade, eu também estou seguindo lá. Obrigada, viu? Muito obrigada. Aproveito para agradecer, então, você que está aqui conosco, assistindo. Chegou até aqui? Faz um comentário, escreve assistir do começo ao fim, que eu vou marcar o teu comentário com o coração. Vou responder, te mandar beijo, um abraço. Então, aproveita, deixa seu comentário, curte esse vídeo, compartilha. Tem muita informação aqui que eu sei que você sabe quem precisa dessas informações, tá? Então, aproveita e compartilha. É fácil, no YouTube é facinho de compartilhar, até para outras plataformas você consegue encaminhar esse vídeo. A gente faz os cortes também, então procure por esses cortes que eles estão por aí para facilitar ainda mais a compreensão das pessoas para esse tema de saúde mental que é tão importante. Nós estamos nas redes sociais, então @Denise Luque.
Obrigada por me seguir lá. Se você ainda não segue, vai lá que tem atualização de todas as gravações que a gente está fazendo, oportunidade de você também tirar suas dúvidas por aqui. E o meu canal do YouTube, Denise Luque, e o e-mail que eu disponibilizo é diálogo360podcast@gmail.com. Você quer ser entrevistado aqui por mim? Também quer falar do teu trabalho, da tua história? Escreve para mim que vai ser um prazer e uma alegria. Muito obrigada por chegarem até aqui. Esse foi o Diálogo 360 de hoje, porque a vida é feita de diálogos e conexões. Te vejo no próximo. Tchau!